pessoal, estamos de volta com o nosso segundo episódio do podcast Profundidade Máxima. E aqui hoje, nada mais, nada menos que uma dupla de peso, né? Professor Jorge Júnior, um dos mestres da matemática aqui da nossa escola, professor Robério Bacelar. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre a matemática no Enem e nos demais vestibulares. Vem fazer esse mergulho com a gente. E aí, pessoal? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo tranquilo. Demorou, mas aconteceu. Saiu esse podcast, né? É verdade, já estava aí programado para acontecer, né? Mas estamos seguindo a ordem. É o segundo episódio dos 11 que vão acontecer ao longo do ano, né? Tivemos aí alguns contratempos, mas estamos aqui para bater um papo bem legal. E queria fazer uma primeira pergunta para a gente quebrar o gelo, tá? Que é o seguinte: vocês, professores de matemática, disciplina que assusta, a gente diz, ai meu Deus, matemática é muito número, por que inventaram de botar X nesse negócio e Y? E aí eu faço uma pergunta para vocês. No tempo de estudante, vocês tiveram dificuldade com a matemática? Me conta aí. Tereza, primeiramente, né, dar boas-vindas aos nossos internautas, né? Dizer que é um prazer estar participando aqui junto com o Roberinho, estender também, né, a toda a nossa equipe de matemática do terceiro ano, o Giovanni, o Fábio, né, e é um trabalho muito bem feito que o Santa Cecília faz, que vem desde lá do fundamental até chegar aqui no médio. E agora eu vou fazer uma brincadeira, né? Quando o Roberinho era meu professor, né, eu sempre ficava muito encantado com os desafios que eram passados, né? Por mim, né? Para o Roberinho foi meu professor, e aí o Roberinho passava os desafios, eu ficava naquele negócio, como é que eu vou descobrir? Então eu era muito fascinado por querer descobrir aquelas adivinhações, né? Tem aquela brincadeira de na Dinamarca não tem macaco, com uma tabuada de 9, então eu tinha muita curiosidade e aquilo ali foi aguçando o meu interesse, e assim a matemática começou a entrar na minha vida, né? Foi dessa forma com que eu comecei a me apaixonar, e como todo bom preguiçoso, né, eu costumo dizer o seguinte: uma vez que o cara aprende matemática, é mais tranquilo. Mas é feito andar de bicicleta, que uma vez que a gente aprende, não esquece mais, vai-se embora? Teoricamente sim, porque hoje em dia a gente sabe que o exercício, a repetição, ela nos leva à perfeição, né? Eu tenho uma história muito interessante para falar acerca da minha história matemática, quando eu fazia a sexta série, a antiga sexta série, que hoje é o sétimo ano. Você conheceu o professor Lucas? Sim. Conheceu, Tereza, o Lucas? Eu lembro que quando eu estudava, fazia o sexto ano, no início do ano logo, o professor passou uma prova pra gente. Na época não tinha esse negócio de rodar a prova. Hoje em dia... Só não vai falar em mimeógrafo, pelo amor de Deus. Não tinha nem mimeógrafo. A gente copiava a prova do quadro. A gente copiava. Aquela arranca a folhinha aí. Arranca a folha e a gente faz. Eu lembro que na primeira prova de matemática do ano eu tirei 0. E a prova era só sobre transformações de unidades. Transformar quilômetro para metro, hectômetro e tal. Eu não entendia como é que aquele diacho daquela vírgula se mexia. Eu não entendia aquele negócio. Aí o professor pegou, fez uma prova de recuperação, porque a maioria dos alunos se ferrou. Tirou 0, 2. Eu lembro que um amigo meu tirou 10. 1. E aí o professor fez uma prova de recuperação, e nessa prova de recuperação eu tirei 0 de novo. Aí a minha mãe chamou o Lucas, que morava perto da minha casa, para me dar aula particular. Eu tinha 10 anos. E aí o Lucas me ensinou, mas eu não conseguia entender, eu era travado, eu não conseguia entender como é que aquela vírgula se mexia, eu não entendia aquilo ali. Aí o Lucas me ensinou, eu fui para outra prova, o professor passou uma segunda prova de recuperação, eu tirei 2. Como eu tirei 2, eu não sei, eu só sei que eu mexi a vírgula, eu já tinha entendido que a vírgula se mexia. Isso você sabia. Exato. E, por sinal, depois o professor desistiu de ensinar aquela matéria para a gente. Eu vim aprender aquilo ali quando eu cheguei na 8ª série, porque eu peguei o livro e fui ler sozinho e eu entendi o que é que acontecia, né? E, inclusive, hoje eu sou professor do Santa Cecília, porque no ano de 2008 o Lucas saiu da escola, ele era professor da escola, ele saiu
me indicou para que eu viesse para cá, para substituí-lo, para ficar no lugar dele, né? E até hoje eu estou aqui, né, no lugar do professor Lucas, né? Quando ele pediu para sair aqui da escola, ele me indicou e eu fiquei aqui. Eu lembro da primeira conversa que eu tive com o Armênio e o Aldênio na época, primeira conversa que eu tive com eles. Então, assim, foi um fato muito inusitado essa questão da matemática, né? Porque todo mundo diz assim: ah, Roberto, você é professor de matemática, você sabe tudo. Não, gente, quando eu era criança eu tirei 2 zeros consecutivos e um 2 na terceira prova. Foi difícil lá atrás, né? Mas eu consegui me recuperar. Aprendi um pouquinho, né, para poder ensinar. E que missão difícil, né? Substituir o Lucas, você substituir um cara que foi uma referência para todos nós. Ainda bem que foi no início do ano. Ainda bem que foi no início do ano, porque se o ano tivesse correndo, teria sido muito difícil. Aquela energia que o Lucas tinha para dar aula, o Lucas era além de um domínio da matemática em si, era um cara literalmente fantástico. Mas isso é bacana, né? Assim, hoje a gente tem a oportunidade de conviver com alguns professores que foram nossos professores, né, no ambiente de trabalho, e as experiências que a gente passa enquanto estudante ajudam a gente muito a entender o que os nossos estudantes hoje passam, né? E isso vai além do compartilhar o conhecimento em sala de aula, vai dar esse suporte em outros aspectos para que eles possam caminhar, né? Isso é muito bacana. Mas vamos lá, Enem. Enem, a gente vem aí a cada ano, né, crescendo com os nossos resultados, em especial na matemática, 2 anos seguidos alcançando a nota máxima, né? Isso muito bacana, muito fruto de um trabalho de uma equipe muito comprometida, que começa lá no fundamental. O Robério aí falando, eu pequeno, precisei entender um conteúdo, quando foi no 8º ano, lá estava o conteúdo novamente, porque a gente sabe que os conteúdos é isso mesmo, é em espiral, ano a ano ele vai se entrelaçando, né? E os nossos alunos trabalham esse percurso que é muito fortalecido da matemática. Mas a gente se questiona o que é que a prova do Enem, em especial da matemática, espera do candidato. Como é que esse candidato tem que estar, o que é que ele tem que saber, né? Como é que ele precisa se preparar para chegar lá e fazer uma boa prova? Uma coisa que é importante o aluno, né, saber, primeiro de tudo, ele tem que saber conteúdo. Ele tem que ter conteúdo para fazer uma prova dessa. Porque, tirando a redação, que na minha opinião é a prova mais importante do Enem, é a redação. Se você chegar e disser assim, Roberto, não é a matemática? Não, é a redação. Agora, a matemática, ela é tão importante quanto, mas em primeiro lugar, mesmo que com uma pequena diferença, a redação, ela é mais forte. Depois a gente vem com a matemática. Então, o aluno, ele tem que ter, não vou dizer o domínio completo de tudo, porque nem mesmo nós professores dominamos todos os assuntos, tá? Nós temos limitações em determinadas partes, pelo menos eu tenho. Jorge não tem não, tá? Perguntas difíceis em sala, façam para ele, para mim não. O aluno precisa ir para uma prova de 45 questões, como é o caso da matemática, sabendo uma grande quantidade de assuntos. Ele não precisa saber tudo, mas ele também não pode chegar lá dizendo assim, eu estudei a metade do roteiro de matemática. Não dá, ele precisa saber muita coisa. Ele precisa conhecer muita coisa. E a prova do Enem, ela é muito diversificada por isso. A pergunta que a Tereza fez foi, o que é que o aluno precisa saber, como é que ele tem que estar preparado? Ele não tem que estar preparado e estar ligado em saber habilidade tal, competência tal. Não, isso aí quem tem que saber é professor. O aluno tem que estar ligado em saber resolver exercícios, resolver os problemas da prova. Eu sempre digo para os meninos o seguinte, eles perguntam assim, Roberto, se eu estudar tudo e fizer todos os exercícios, eu consigo tirar 10 na prova? E eu digo para eles o seguinte, não, você não consegue tirar 10 não. Você só consegue tirar um 10 numa prova se você não errar nada daquela prova. Você pode ter feito todos os exercícios do planeta, mas no dia da prova, se você errar uma da prova, você não tira 10. E se você errar mais fácil, então até derruba. Exato.
Então o aluno ele tem que estar preparado num contexto geral em termos de conteúdo. Vocês precisam conhecer e tentar dominar o máximo possível para errar o menos possível na prova, porque os erros são inevitáveis numa prova. Até porque, né, Robério, assim, a prova do Enem, eu costumo dizer o seguinte, Teresa, além do cara ter o domínio de conteúdo, ele tem que saber fazer a prova, né? A prova do Enem, eu costumo dizer que quanto mais o aluno está preparado, menos tempo ele tem para fazer a prova. E às vezes eu estou lá num caderno, né? Nós temos, se eu não me engano, o ano de 2000 e... Qual foi o ano que teve aquela questão dos times de futebol que foi anulada? Né? Não estou lembrado. Acho que foi 22. No caderno azul, as 5 últimas estavam teoricamente as questões mais difíceis, mas se eu não me engano tinha um outro caderno que eram as 5 primeiras. Então quando você pega uma questão, aquela questão ela era uma folha toda, ela literalmente era uma folha Às toda. Às vezes te desequilibra e não tinha gabarito. Assusta. Não tinha gabarito. Então o aluno, ele tem que saber fazer a prova. Ele não precisa fechar as 45 questões para ele ter uma excelente nota, né? Isso que o Roberto falou de... Eu tenho muito cuidado porque às vezes a pessoa quer vender facilidade. Eu sei como é a prova aqui. Não. Esse fato de você conhecer as competências e habilidades, ele lhe ajuda por quê? Porque, por exemplo, vai ter uma questão de escala. Na prova do Enem, provavelmente, a probabilidade é muito grande de ter uma questão de escala. Por quê? Porque há uma competência que fala de escala. E matemática, como são 45 questões, você vai ter uma questão provavelmente desse assunto. Mas o aluno ele tem que saber fazer a prova, ele tem que gerenciar bem o tempo de prova, ele tem que saber como ele vai lidar, se ele vai começar por matemática, se ele vai fazer a primeira hora de matemática, a primeira de natureza, porque tem a questão do relógio, que ele não tem um relógio, vai ser na tirada do tempo do quadro. Então tudo isso, o aluno ele deve treinar durante o ano, para ele já chegar no dia da prova, já com a sua estratégia de prova, porque o que eu digo é o seguinte, o grande resultado, ele vem de pequenos detalhes. É no pequeno detalhe, um pequeno detalhe ali, outro pequeno detalhe que você vai fazer a diferença no resultado final, não é? Então, assim, a parte de você estudar, como o Roberto disse, cara, tu vai fazer todas as questões, não vai te dar garantia nenhuma, não é? Então, assim, depende do dia da prova, o aluno tem que estar... Ele pode ser o melhor aluno, mas no dia da prova, se ele não estiver bem... Um conjunto de fatores que interferem, né? Aí nesse... Pode interferir, né? Eu falo muito no tripé, na preparação do terceiro ano, né? Eu acho que o aluno ele tem que trabalhar o cognitivo, ele tem que estudar e não tem atalho. O cara tem que estudar. E não adianta se tu não tem uma rotina de estudar. Não existe a tal de fórmula mágica, de colecionar bizu, né? Não dá. Aí eu digo o seguinte, o terceiro ano, né? Nós sabemos que ele é um ano muito denso. São muitos simulados, então o cara tem que estar bem fisicamente. Para ele aguentar ficar 5, 6 horas sentado numa cadeira estudando. E um outro lado que a gente deve ir trabalhar muito, e eu acho isso aqui muito legal na escola, é a parte emocional. Os nossos meninos, às vezes, eles se pressionam tanto que chega no dia da prova e dá o brancão. O cara chega o famoso branco. Jorge deu um branco. Aí no outro dia ele disse, cara, era só isso, eu sabia fazer a prova, né? Então eu acho que esse tripé, ele tem... E não é fácil, gente. Não é fácil. Eu digo para eles assim, que treino é tudo. A gente precisa treinar, a gente precisa cronometrar tempo em casa, né? A gente precisa resolver o máximo de questões possíveis. A gente precisa vir para as provas, que a gente tem todo final de semana praticamente, porque quando você chega lá, é como se fosse mais uma daquilo que você já viveu ao longo do processo. Exato. Então, um atleta que começa a ir para uma academia, aquele indivíduo que se propõe a ir para a academia, ele não vai começar pegando o peso mais pesado, um ritmo muito intenso, porque o corpo não aguenta. Ele vai adaptando o organismo para poder chegar onde ele deseja. E para estudo é a mesma forma, né? E é identificar principalmente o método que cabe a mim, porque o que funciona para você não funciona para mim. O que é uma questão fácil para você não é para mim, né? E isso exige tempo, por isso que não dá para deixar para se preparar na reta final, achando que só com bizu vai resolver, né? Aquelas famosas fórmulas mágicas, né? As famosinhas, as famosas. E aí, gente, eu queria saber, assim, de vocês, o que é que vocês percebem dos erros
que são mais cometidos, ou numa prova, ou nesse processo como todo do aprendizado da matemática? O que é mais comum aí na experiência de vocês? No caso da matemática, principalmente é fazer conta. E Os hoje, alunos não sabem, no As geral, 4 operações. fazer conta, principalmente quando você fala de número decimal e quando cai numa divisão. e outra coisa, né? A conta, a gente tem que entender que essa geração de hoje, os meninos, por conta dos celulares, eles estão Das tecnologias toda hora também. fazendo conta em calculadora, e conta é treino. Eu digo para eles, gente, conta é treino. Conta, quanto mais veloz eu fico. Além da conta, Roberto, eu também vejo hoje uma grande dificuldade na interpretação das questões. As questões do Enem, elas vêm com um texto. Nem sempre ela é uma pergunta direta. E hoje, tem muito aluno que diz assim, mas hoje eu tenho dificuldade em interpretar a questão. Ora, se eu não sei o que tu me pergunta, como é que eu vou responder se eu não entendi a pergunta? E aí ele diz assim, Jorge, como é que eu posso melhorar nisso? Eu disse, não tem, ler, é resolver questão. Exatamente. Né? E Então, os alunos, eles não querem mais ler problemas. não. Eles não querem ler os problemas, por isso eles não interpretam. Eles não conseguem. Eles começam a ler o texto, aí quando muda o parágrafo, já esqueceram o que aconteceu no primeiro parágrafo. Não marca as informações importantes Não marca, dentro, exatamente. né? Não vai para o comando para entender o que é que o comando quer, para poder voltar no texto e ir direto na informação. E isso são algumas falhas que demanda tempo. Se você erra, você perde tempo, porque você vai voltar 1, 2, 3 vezes para a leitura Quando do você texto. pega o problema na prova do Enem, a primeira coisa que você tem que fazer no problema é ir para o comando. Porque o comando, ele vai exatamente comandar você se você vai precisar ler o texto ou não. Às vezes você não precisa ler o texto. Às vezes não precisa. Não há necessidade. Perfeito. Você vai para o comando, já tem ali o que tem que ser feito. E dentro de um texto base, ele pode te dar vários comandos. Tu pode estar lendo um texto aqui, e nesse texto o cara pode fazer 30 perguntas diferentes. A pergunta vai estar lá no comando, né? Então, assim, eu sempre digo isso. Quando os meninos chegam aqui no começo do ano, eu digo, olha, gente, eu sei que vocês vão querer entrar eu quero o curso tal, eu disse, mas em qual universidade? Porque a maneira de se preparar, ela é diferente. Né? Então, assim, é como eu digo, a gente sempre a gente tem muito cuidado, e é uma coisa que é legal aqui, a nossa equipe ela é bem coesa, ela é bem unida, né? E a gente tem um respaldo de coordenação, de supervisão, porque a todo momento vocês estão assim, onde é que vocês estão? Como é que está? Porque às vezes a gente precisa fazer esse refino, né? E esse refino que os meninos, tanto que às vezes a gente espera mais de um aluno, quando é do meio para o fim, é outro aluno que está despontando, porque o outro aluno conseguiu entrar no ritmo, o outro aluno conseguiu entender como é que é a prova que ele vai fazer, né? Então, é uma série de detalhes que cada pequeno detalhe ele é importante. Faz a diferença. Né? Então, assim, eu confesso que eu dentro dos vestibulares, eu sou um pouco mais novo, né, na profissão. Roberto tem um pouco mais de tempo, já pegou outros modelos. Rapaz, o negócio dele é entregar a tua idade. Eu gosto. Não, é porque o Roberinho começou cedo. Eu comecei de manhã bem cedo. Eu praticamente eu sou professor já Enem. Eu não peguei ainda os vestibulares tradicionais. Quer dizer que você não foi. Eu fiz, no meu vestibular, foi o último vestibular UFC. A partir que foi 2001. Bebê, viu, Roberto? Não, mas o último vestibular UFC... O 2001 usou até o Enem, mas não usou como nota para... Como nota não, só para avaliação, da educação, assim, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, e o modelo do Enem, o Enem foi se aprimorando, foi melhorando a prova. Teve ali também uma grande mudança. Né? Eu gosto muito da prova do Enem. Confesso para vocês que nenhum método avaliativo é 100% perfeito, mas eu acho a prova do Enem... Mas vocês sentem mudança nos últimos anos em relação à prova, ao estilo de questão, à prova? Sim. Uma coisa que acontecia mais um pouco no passado é que o Enem ele abordava mais o que ele propõe, que é a questão das habilidades. A matemática ela tem 7 competências e 30 habilidades.
Então, o que acontecia a prova ela era mais dividida em habilidades. Sim. Hoje em dia, se você olhar, a prova não contempla mais todas as habilidades. Ela Já não teve, contempla. assim, a proposta é que contemple, mas já teve prova que não abarca as 30. Exatamente. As 30 E, na habilidades. verdade, quando você vai colocar uma única habilidade numa questão, às vezes é complicado. Às vezes tu tem, por exemplo, uma questão lá de geometria. Aí o cara disse, por exemplo, que as dimensões aumentarem tantos por cento. Ele pergunta qual é a nova área. Lógico que o comando que ele quer saber é a nova área. Mas como ele fala em porcentagem, o cara fica pensando assim, e aí, eu vou para a habilidade de porcentagem ou eu vou para a habilidade... Então, você ficar preso nas competências e habilidades, eu concordo. Gera essa dúvida, né? Gera essa dúvida. É por isso que eu digo, o aluno não tem que estar preocupado em saber essas coisas. Ele tem que estar preocupado em aprender e resolver o problema. Por meio dos treinos. E uma outra coisa que eu costumo dizer, né? O Roberinho está até aqui com o computador com as estatísticas aqui. A aprovação do aluno do Enem, ela não começa no ensino médio. Não, ela vem lá no ensino fundamental. Quantos conteúdos tem do fundamental na prova do Enem? Se eu tiver, eu acho que é mais ou menos de 60% a 70% dos assuntos o cara vê no Fundamental 2. Isso aí eu nunca parei para analisar, mas tem muita coisa, sabe? Conteúdo Razão, do 7º proporção, ano mesmo. regra de 3. Na realidade é tudo. Se você olhar aqui pela estatística que tem aqui, Jorge, ó, eu vou fazer um levantamento depois disso aí. Mas tem muita coisa do ensino médio. Agora, o que é mais forte? É o ensino fundamental. É o mais forte. Exatamente, concordo. Mas cai muita coisa que ensino médio, sim. Cai. É porque resgata mesmo, né? Existe... É a questão da base. Sim. Como é que o aluno vai aprender lá na frente um logaritmo se ele não sabe fazer uma potenciação? Uma potenciação. Aí é o que eu sempre bato nessa tecla, né? Nós temos que valorizar os anos iniciais. Nós temos que, quando o aluno ele chega, né, mais preparado, fica tudo muito mais fácil, entendeu? Roberinho, dentro dessas tuas estatísticas aí, que tu tem uma coleção, acho que de 98 pra cá, assim, né? Qual é o conteúdo, assim, os 3, assim, mais recorrentes que tu consegue identificar dentro das últimas provas aí, das últimas avaliações? Das últimas avaliações, assim, eu não tenho um levantamento das últimas, eu tenho um levantamento de todas, de 98 para cá, certo, entendeu? Tá. Mas se eu vou parar para olhar nas últimas, vai acabar coincidindo. E vai coincidir. Não vai ter como. O que eu acho muito complicado é a gente dizer assim, isso não cai, porque é uma caixinha de surpresa. De repente pode ir lá e acontecer. Mas a gente sabe, nos últimos anos, o que tem mais sido cobrado e o menos. A gente consegue ter uma visão aí por essa probabilidade? Sim. A questão de analisar gráfico e tabela, fazer leitura de gráfico e tabela. Isso era uma coisa que não era tão forte nos outros vestibulares. Caía aqui e acolá, numa Unifor, no Unicristos, numa FUVEST, na Unicamp, algo para analisar uma tabela, analisar um gráfico, mas era uma coisa muito tímida. Então o Enem ele veio com muita força agindo em cima disso. Pela estatística, o levantamento que eu fiz, eu tenho aqui, ó, campeão, o assunto campeão nesse na prova período do Enem é gráfico e tabela, leitura e análise de gráfico e tabela. Claro que tem questão que faz conta, claro que não é só ler, mas é saber interpretar um gráfico e uma tabela. Que a gente vai para a questão da interpretação, da necessidade de leitura. E há 2 anos atrás veio também o fato de as provas passarem a ser coloridas, o que te ajuda a ter uma visão melhor. Uma visão, você pode ter um gráfico ali com um mapa de calor, você pode ter uma legenda, né? E aí a gente acha assim que gráfico e tabela, não. Como o Roberinho disse, às vezes é só você olhar para o gráfico e tabela, mas às vezes você vai tirar uma informação, vai calcular uma porcentagem. Então, assim, eu também acho que a parte de geometria, ela sempre é muito presente. Nós temos uma competência no Enem, que é a competência 2, que ela fala toda de geometria. Então, a gente não pode desprezar o conteúdo de geometria. Quando você junta geometria plana com geometria espacial, você tem sempre uma quantidade relevante de questões na prova. Então, assim,
O aluno diz assim, Jorge, mais quantas questões? Gente, infelizmente, eu acho que o sonho de qualquer professor era saber quais eram as 45 questões que ia ter na prova, que o professor ia te direcionar. Então, o que é que a gente pode dizer? Vai ter questão de geometria? Vai. E às vezes, Jorge, pode ser uma, mas se ela tiver classificada como uma das mais fáceis e você não se preparou e erra, tua nota despenca, porque o aluno precisa entender que não é a quantidade de questões que ele acerta, é quais questões ele acerta, né? Que é a teoria, né, da resposta ao item. Então, assim, é preciso entender como funciona a prova do Enem, como funciona a correção do Enem, para poder fazer as escolhas certas também, né? Exato. Quando o Jorge fala da questão da geometria, das geometrias, a que mais cai, a que é mais forte, é a geometria espacial. E logo em seguida vem a geometria plana. A analítica cai, mas cai muito pouco. Agora, alguns minutos atrás, o Jorge falou sobre a questão da escala. Assim, gente, é certeza, a gente sabe que é certeza, caiu uma questão de escala todo ano no Enem. Mas eu não estou lembrado ao certo. Há poucos anos, eu também batia muito nessa tecla, dizia o seguinte, escala é certeza. Teve um ano que não caiu escala. Nada de escala. Um único ano até hoje não caiu escala. É uma caixinha de surpresa, não dá. Todos os anos sempre tem uma questão de escala, mas teve uma agora há pouco tempo que não caiu, né? Mas proporção, quando eu falo de proporção, aí vai entrar a regra de 3, razão, proporção, a parte de escala que está dentro de razão, é algo que está muito presente. Sabe onde é que você estuda isso, gente? Lá nas proporções? Na minha época, era quando fazia a 6ª série. Hoje em dia, é quem faz o 6º, o 7º ano. Sétimo ano. Quem faz o 7º ano estuda tudo isso aí. Eu também dou aula para criança. Eu tenho um aluno de 10, 11, 12 anos. E essa fase, eu sempre digo para os pais, é a fase que o aluno forma a base para o resto da vida. Se ele não formar uma boa base, quando ele estiver no 5º, no 6º e no 7º ano, ele vai ter sérias dificuldades o resto da vida dele na matemática. E eu também sempre digo que o aluno que consegue aprender matemática, ele consegue aprender qualquer coisa. É verdade. Mas o recíproco não é verdadeiro. Vai ajudar na física, na química, na biologia, né? Porque assim tá tudo interligado. Exato. Eu tive sérias dificuldades quando eu estudava. Adivinha o quê? História. Eu precisava morrer de estudar história para eu entender história. Se dedicar mais a Exato, para poder passar, entendeu? Mas eu tinha dificuldade muito grande de história. Muito grande. Roberto, e assim, né? Tô falando aí dessa parte da base. Eu lembro muito que na época que eu acho que era a minha 8ª série, né? Porque eu ainda peguei ainda. Sim. Quando você chega aqui, eu acho que hoje é o 8º ano, onde ocorre também a troca dos números pelas letras, né? Quando o cara começa a ver a álgebra. É onde os meninos que complicam, notável, onde é que começa. Produto notável, fatoração. Era a 7ª série. Aí tu até falaste, rapaz. Os alunos, quando chegam à operação, hoje, quando tem uma questão que o cara precisa racionalizar um denominador, é um Deus nos acuda. Né? E somar a fração. Então, assim, a gente precisa focar na base do nosso aluno. Às vezes, eu tinha uma concepção, né, dizer, não, isso aqui é fácil, o aluno já sabe. Cara, quando a gente começa a ver, quando a gente começa a estar dentro do processo, quando a gente realmente enxerga o processo como um todo, cara, não é fácil não. Porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Com certeza. Né? E eu sempre digo isso. A gente precisa focar na base. A prova do Enem, ela é uma prova de... eu costumo dizer que ela é uma prova que ela tem um grande volume de ensino fundamental, mas com uma leitura já de ensino médio. Sim. Não é uma questão direta. Por causa da maturidade Exatamente. também, né? E aí, às vezes, não adianta nada. O cara tem uma boa leitura e não sabe o conteúdo, ou sabe o conteúdo e não tem uma boa interpretação. Esse equilíbrio é que a gente procura buscar. Né? É isso. Eu acho que essa é a nossa grande dificuldade. Sim. Né? Porque eu sempre digo, o resultado é do aluno. O professor ele é só um facilitador. É muito massa conversar, né, sobre essas questões, que às vezes a gente entra ali no automático, né, para cumprir planejamento, para dar o conteúdo e tudo, mas a gente sente
que o professor do Santa Cecília, ele atenta a esses detalhes e passa todos os dias a ser um orientador dos nossos alunos. Vocês estão o tempo todo em sala de aula com a experiência que vocês têm de orientar os nossos alunos a desenvolver todas essas questões, né? E aí eu me pergunto assim, chegando aqui numa reta final desse nosso bate-papo, tomei a decisão hoje, vou começar, vou estudar, vou focar para fazer um Enem bacana. Quais as estratégias assim que vocês indicam para essa... Dei a virada de chave e vou investir agora. Pegar provas passadas, de que vestibulares, de que ano em específico do Enem, pega aquela prova que aquela prova teve ali algumas questões, né, que pegadinhas, que é importante ter uma noção. O que é que vocês sugerem para os nossos alunos? Eu acho que, primeiramente, né, o aluno que tem essa percepção, ele tem que primeiro parar. E esses dados aí que o Robério tem, facilmente ele encontra, né? Os grandes grupos de educação, eles têm os assuntos que mais caem, e ele tem que listar a primeira coisa. O que é que cai e eu sei, o que é que cai e eu não sei. Eu acho que esse é o primeiro princípio que ele tem que ter. Porque, por exemplo, porcentagem. Se o cara não sabe nada de porcentagem, ele vai ter que estudar a parte teórica, ele vai ter que rever. Porque tem uma grande quantidade de questões que envolvem porcentagem. E aí é uma coisa que cada um tem o seu. O aluno Jorge é diferente do aluno Robério. Sim. Porque ele tem que traçar uma boa estratégia. Ainda dá tempo. Né? Ainda dá tempo. Nós temos ainda 5 meses até... 5, 6 meses até de 5 a 4 meses, né? 6 não, 4. E se o aluno ele estudar certo, ele ainda consegue melhorar muito a nota dele. Com relação às provas, eu acho que o Robério também, nos últimos anos, tem dado uma mudada no estilo de cobrança. Da cobrança, da questão. Eu acho que, não sei se o Robério concorda comigo, mas a prova de 2018 e 2019, para mim, foram as provas mais difíceis de matemática que nós tivemos até hoje, em termos de divisão de conteúdo. Tinham questões de geometria analítica, né, com uma de equação da circunferência. Vocês tinham questões mais densa. Então, assim, eu acho que primeiro cabe ao aluno a ter esse olhar daquilo que ele sabe, daquilo que ele não sabe, para daí ele traçar a estratégia. Eu penso assim. É importante ele mapear, né, vamos dizer assim, ele mapear o roteiro, o conteúdo. Vamos lá. Que está lá no edital, né? Isso ele consegue fácil no edital. Porque, por exemplo, assim, logaritmo. Vamos supor que ele não sabe nada de logaritmo. Cara, quando cai é uma questão. Será que vale a pena, nesse último momento, eu me debruçar para estudar todo o conteúdo de logaritmo? Será que não tem algum assunto que é mais importante, que é mais recorrente? Que é mais recorrente. Então, isso aí é o que o aluno ele tem que ter essa percepção nessa reta final. E dentro dessas estratégias que você está falando, Jorge, também é importante, sabe o quê? Seja o aluno vai fazer Enem, pega as provas do Enem em ordem decrescente do ano passado e vai tentar fazer voltando aí uns 10 anos de prova. Vai fazer a Unifor, pega as últimas provas e vai fazer voltando. O S, o que tiver. O S, se você vai fazer um vestibular ou qualquer concurso que seja, você tem como principal material de estudo as provas daquele concurso que você vai fazer. Porque cada um tem uma abordagem, você precisa conhecer aquele em específico. Exatamente. Agora, hoje em dia, Unifor e Enem são muito parecidos. É porque a Unifor usa o mesmo edital do Enem, né? A mesma matriz de referência. E você vai partir, por exemplo, para uma Unicristos. A Unicristos, quem estuda para a Unifor, quem estuda para o Enem, estuda para a Unicristos. Agora, quem estuda para esses vestibulares não estuda para o S. É verdade. O Até S porque tem outros coisa. conteúdos que são cobrados e que não está dentro da matriz do Enem. Costumo dizer para os alunos o seguinte: vai fazer a UES, se você se prepara para a UES, você consegue fazer Unifor, Unicristos e Enem. Agora, se você se prepara para esses e não para a UES, você não consegue fazer a UES. Não consegue. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. É muito bom ter vocês em nossa equipe, né? Quero mandar um abraço para o Giovanni, para o Fábio, que não puderam estar aqui, mas também para os nossos professores do Fundamental,
da primeira e segunda série do ensino médio, porque eu acho que o trabalho só acontece se houver essa unidade, né? E é isso, dizer para vocês, né, nossos alunos, que vocês aproveitem essa oportunidade, essas dicas, essas orientações, para que vocês possam organizar essa trajetória, esse caminho, para chegar bem, ter bons resultados, porque é isso que a gente deseja, né? O que a gente Sim. mais quer, que cada um alcance seus resultados. Então, assim, que vocês organizem essas estratégias para avançar cada vez mais por águas mais profundas. E contem com a gente sempre que precisar. É isso? Dentro desse contexto de escola, eu queria só deixar uma palavra que é o seguinte: os professores de quinto ano, sexto ano, eles são importantíssimos, como eu falei aqui ao longo da nossa conversa, por causa da base, mas principalmente para os alunos de terceiro ano que estão saindo da escola esse ano, um olhar muito especial deve ser dado para aqueles professores que fizeram um dia vocês começarem a ler e a escrever. Para mim, não tem professor mais importante do que o professor lá do infantil, porque se o aluno não sabe ler e ele não sabe escrever, ele não consegue chegar não numa prova. acontece. Para mim é o professor mais importante que há. Coisa linda, Sabia? isso mesmo. Com certeza. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gente em todos os horários e muito obrigada pela participação de Obrigado vocês. também, viu?